A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é Pais Convertidos aos Filhos. Preste atenção. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, filho, o profeta Malaquias concluiu seu livro falando sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e a conversão do coração dos filhos aos pais. Esta é uma necessidade vital da família. O que faz um lar feliz não é tanto o lugar onde moramos, mas como vivemos dentro de uma casa. Relacionamentos são muito importantes, mais importantes do que coisas. Nenhum sucesso profissional compensa a perda dos filhos. Mas, pastor, como os pais podem converter o coração aos filhos? Preste atenção. Primeira coisa, tenha tempo para os seus filhos. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Os pais precisam agendar tempo para estar com seus filhos. Os pais precisam se interessar pelo assunto dos seus filhos. Eles precisam se importar com o estudo, com o namoro, conflitos, anseios, com as frustrações, sonhos e desafios. Os pais precisam aprender a ouvir e a falar com seus filhos. Presentes não substitui a presença. A maior necessidade dos pais não é de coisas materiais, mas dos próprios pais. A segunda coisa, seja exemplo para os seus filhos. Os pais são espelhos para os filhos. Os pais ensinam mais pela vida do que pelas palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. Os pais ensinam os filhos não o caminho, mas no caminho. Os pais precisam falar não apenas aos ouvidos dos seus filhos, mas também aos olhos. Quando os pais desobedecem a Deus, eles geram filhos para o cativeiro, como está lá em Deuteronômio 28, 41. Porém, quando os pais consagram-se a Deus, bem como colocam seus filhos no altar de Deus, as brechas são restauradas e a nação é abençoada. Isaías 58, 12. Seja também, filho, um intercessor do seu filho. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos para Deus. Orar pelos filhos é uma sublime missão que os pais precisam abraçar. Nossos filhos precisam mais de Deus do que de conforto. A Bíblia fala que Jó intercedia por todos os seus filhos diariamente pelas madrugadas. Mesmo sendo um homem rico e com a agenda congestionada, ele dedicava o melhor do seu tempo para orar pelos seus filhos. Não abra mão de ver os seus filhos no altar de Deus. Seus filhos são herança de Deus. Eles são filhos da promessa. Você não gerou filhos para o cativeiro. Lute pelos seus filhos, chore por eles, ore, jejue por eles, até que sejam coroas de glória nas mãos do Senhor. A quarta coisa, não tenha predileção por um filho em detrimento ao outro. Muitos pais cometem esse erro grave de dar mais valor e elogiar mais um filho do que a outro. Essa atitude gera ciúmes e mágoas, produz revolta e amargura. Isaac e Rebeca cometeram esse grave erro. Isaac amava mais a Esaú, enquanto Rebeca tinha uma predileção por Jacó. Essas atitudes dos pais colocou um irmão contra o outro e trouxe amargas consequências para toda a família. O que faz um lar feliz não é tanto o lugar onde moramos, mas como vivemos dentro da casa. A quinta coisa, perdoe os seus filhos.
O exercício do perdão é uma necessidade básica para ter relacionamentos saudáveis. Os nossos filhos falham conosco e nós também falhamos com os nossos filhos. Por isso precisamos perdoar uns aos outros. Quando o filho pródigo caiu em si e arrependido voltou para a casa do pai, antes mesmo de terminar a sua confissão, o pai o abraçou, beijou e o restaurou, festejando sua volta para o lar. O perdão é a terapia divina para a ferida das almas. O perdão não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Perdoar é espremer todo o pus da ferida e ficar sarado, liberto da mágoa. Perdoar é viver além das lembranças amargas, é sepultar no mar do esquecimento as ofensas recebidas. Perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa também livre. Aleluia! Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, para que essa palavra gere vida no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que têm filhos, que precisam cada dia mais ter um relacionamento saudável. Livra eles das brigas, das confusões, livra de discussões desnecessárias, que eles possam ter uma família abençoada, que essa palavra se cumpra em cada família, que o Senhor venha converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor abençoe essa geração. Abençoa, Pai, cada família que está me ouvindo através desse canal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, mas que mais pais sejam alcançados pelo Senhor. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, que através da sua oferta nós pegamos e ofertamos cesta básica para aqueles que nem têm o que comer, para aquelas famílias que passam necessidade, e também levamos elas para ter um encontro com o Senhor. Por isso eu te peço, seja um semeador, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Sabe, filho, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não da mesma forma, mas Deus vai multiplicar a sua semente. Seja um semeador do nosso ministério e veja uma colheita extraordinária que Deus vai fazer na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?